Tribunal de Contas da União, TCU, apresentou a ministros do governo Jair Bolsonaro os integrantes do comitê do órgão que acompanhará o processo de transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Participaram da reunião na sede do TCU, na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Ciro Nogueira. Pelo TCU, estavam presentes no encontro o presidente em exercício da Corte, ministro Bruno Dantas, que coordena o comitê, e o ministro Antônio Anastasia, que será o relator desse processo de acompanhamento. Também integram o grupo os ministros Vital do Rego, relator das contas do presidente da República em 2023, e Jorge Oliveira, relator das contas de 2022. De acordo com a legislação, é no período de transição que a equipe do atual governo oferece as informações do andamento da administração do país a uma equipe indicada pelo presidente eleito. Os termos estão dispostos na Lei nº 10.609 de 2002 e no Decreto 7.221 de 2010. Entre essas informações está, por exemplo, a questão econômica, como as despesas, dívidas e receitas dos cofres da União. O Ministério Público de Santa Catarina concluiu em uma apuração preliminar que o grupo de manifestantes contra a vitória de Lula no estado não tiveram intenção de fazer apologia ao nazismo. A conclusão do órgão foi divulgada menos de 24 horas após as investigações serem iniciadas. O Grupo Regional São Miguel do Oeste, do MPSC, afirma que não há evidências de prática de crime. A investigação começou a partir de um vídeo que circula pelas redes sociais, mostrando manifestantes realizando uma manifestação em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Eles estendem o braço para o alto enquanto cantam o hino nacional. O MPSC afirma que ouviu testemunhas e analisou as imagens. A apuração inicial, segundo a instituição, mostra que os manifestantes fizeram um gesto conclamados pelo locutor do evento, o empresário local. Abre aspas. A estenderem a mão sobre o ombro da pessoa à sua frente, ou, se não houvesse, para que estendessem o braço a fim de emanar energias positivas, o MPSC diz que o relato foi confirmado por policiais e pelos repórteres do local, que acompanhavam a manifestação. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia da Instituição do Direito e Voto da Mulher. A data foi criada em 1930. Antes disso, as brasileiras não podiam eleger seus representantes e os candidatos eram todos do sexo masculino e decididos de forma censitária, ou seja, dependia do poder aquisitivo. A mudança foi aprovada pelo Senado, mas com a Revolução de 30, as atividades parlamentares foram suspensas. Apenas em 1934, o Código Eleitoral eliminou essas ressalvas. No entanto, ele não tornava obrigatório o voto feminino. A obrigatoriedade só ocorreu em 1946. Atualmente, as mulheres representam 52,6% dos eleitores no Brasil, de acordo com dados do TSE. E no Distrito Federal, elas são 54% do eleitorado. O Tribunal Superior Eleitoral cassou a chapa de candidatos a vereador pelo PL de Cascavel, no Paraná, por suposta fraude na cota de gênero. A candidatura de Érica Terezinha Kotowitz, claro, foi considerada laranja pela Corte. Assim, os mandatos dos vereadores eleitos em 2020, Aldonir Cabral e Celso Malmolim, devem ser cassados para que os suplentes assumam. A Corte manteve por unanimidade decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que havia determinado a cassação dos mandatos dos 2 parlamentares do PL. Além disso, a candidata Érica Terezinha, que não obteve um voto sequer na eleição, foi punida com 8 anos de inelegibilidade e condenada por fraude. O processo no TSE foi de relatoria do ministro Carlos Rodbeck.
O resultado especial com provimento negado partiram de candidatos e eleitos para o cargo de vereador pelo PL. Eles contestaram a decisão do TRE do Paraná, que cassou os registros de candidatura por considerar que a legenda praticou fraude à cota de gênero para o cargo nas eleições de 2020 no município. O estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero está previsto no artigo 10, parágrafo 3º, na Lei das Eleições. Segundo o dispositivo, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias e Câmaras Municipais.